ter esperança que o amanhã realmente possa ser melhor do que hoje, seja na saúde, seja nas nossas vidas, na nossa universidade. Deus, nosso Pai, aqui estamos mais uma vez buscar o amparo, o conhecimento e, acima de tudo, priorizar o que será transmitido para nós aceitar com amor, com carinho e colocar em prática no nosso dia a dia. Que a espiritualidade, amigo, nossos guias espirituais, esteja conosco neste momento, nos auxiliando, nos ajudando a compreender cada vez mais os ensinamentos que Cristo nos ensinou. Fique conosco agora sempre, que assim seja. O tema de hoje, Jesus e Bartolomeu. Nosso amigo. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos colocar. Para frente para pegar para ter muito tempo. Bem, nosso tema de hoje vai girar em torno de dos menos profundos, daqueles que são os menos conhecidos dos apóstolos, dos seguidores de Jesus. Né? Ele teve 12, sendo que desses, alguns tiveram uma relevância maior, ou pelo menos foram melhor notificados na sua trajetória dentro dos evangelhos. Esse é um que tem pouca notícia sobre ele, sobre a existência dele, dentro da passagem de Jesus aqui pela terra. Ele não era chamado só de Bartolomeu, mas também de Natanael. Então, dependendo de qual é o evangelho que você pega, você vai ver um nome diferente atribuído a ele. O nome dele, vou até aproveitar para mostrar para vocês, não só dele, mas dos outros apóstolos também, para a gente se familiarizar com alguns que a gente tem menos notícia, como é o caso de Filipe, por exemplo, como é o caso de alguns outros apóstolos, para que a gente entenda também a posição dele dentro do colégio apostólico, como é que ele se comportava. Tem um livro, e eu recomendo sempre a leitura desse livro, que é o Boa Nova. Muito obrigado. Boa Nova é um livro que foi escrito há muito tempo, espírita, e ele traz momentos de convivência de Jesus com os seus apóstolos. E esses momentos de convivência são recheados de ensinamentos, de conversas do Mestre, de reuniões, de preces e orações que Jesus ensinou. Então, é um livro muito recomendado para nós espíritas. Né? Então, aqui é um quadro que recentemente ficou muito polêmico, mas ele apenas tentava retratar a posição de Jesus junto com os seus apóstolos na ceia. Essa aqui retratava, pela visão europeia, né? A mesa na época de Jesus não era desse jeito, não era assim que eles se comportavam na mesa, mas mostrava uma posição do mestre, que é fatídica, de que ele se colocava em pé de igualdade com os seus. E o ensinamento de Jesus era horizontalizado. Mesmo que ele trouxesse a inspiração celestial, mas o ensinamento ele era compatível com o entendimento e a capacidade de cada um que estava ali. Até porque Jesus, mestre por excelência, conseguia ensinar as dádivas divinas a alguns deles que eram pescadores, por exemplo, que não tiveram acesso à educação formal da sua época, mas também esses ensinamentos serviam e eram tão profundos que modificavam a vida daqueles que trabalhavam com contabilidade, com impostos, como Mateus, por exemplo. Então, o ensinamento do mestre é rico de tamanha profundidade que cada um deles, nas diferentes capacidades que possuíam, conseguiam aurir no contato com o mestre o ensinamento e absorver esse ensinamento para posteriormente praticá-lo. Então aqui eu vou listar aqui para vocês Natanael, que é o primeiro, que foi representado lá na ponta, né? Que é também Bartolomeu. Tiago Menor, que era também chamado de irmão de Jesus, mas ele na verdade era primo.
irmão de Pedro, os dois pescadores que Jesus convidou e que eram seguidores de João Batista. Judas, existiam dois Judas, né? Judas, o Iscariotes, João, Jesus, o Tomé com o dedo para cima, e ele é muito representado assim, com o dedo para cima, sempre nos quadros, depois a gente vai ver porquê. Tiago Maior, irmão de João, evangelista. Filipe, que era amigo de Bartolomeu. Mateus, que foi aquele que escreveu, possivelmente o primeiro a escrever um evangelho, ou pelo menos alguns trechos da vida de Jesus. Judas, o Tadeu, e Simão, o Zelote, né? Não Simão Pedro, que depois vai ser chamado de Pedro. Começando por ele. André, ele era irmão de Pedro, né? O irmão de Simão Pedro, como ele era também pescador em Cafarnaum, Galileu, de uma cidade chamada de Betsaida. Ele foi o primeiro a receber o título de pescador de homens. André tinha uma relevância porque Pedro tinha muita reverência ao seu irmão. A palavra de André era muito respeitada por Pedro. Ele foi o primeiro a recrutar novos discípulos para o mestre, o primeiro a convidar as pessoas a conhecer Jesus e o seu evangelho. Foi crucificado numa cruz em forma de X, assim como o irmão que também foi crucificado, só que não mais em forma de X, né? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, mas uma cruz tradicional. Filipe, também de Betsaida, lembrando que nós chamamos de Galileu todos aqueles que viviam numa região. Galileia não era uma cidade, era uma região de várias cidades muito pobres. E nós vamos ver, inclusive, a visão de Bartolomeu em relação a quem vinha da Galileia. Ele também tinha uma visão preconceituosa, alguns pontos a se discutir sobre a personalidade de Bartolomeu. Galileu de Betsaida, cidade de André e Pedro, seguidor de João Batista, também, assim como os dois, conheceu Paulo e conheceu Lucas, pregou na Frígia, na Ásia Menor e morreu idoso. Esse foi um dos poucos que conseguiu ainda ter uma vida longa. O restante a gente vai ver que, infelizmente, tiveram a vida ceifada muito cedo. O interessante é que Filipe, ele convida Natanael para conhecer Jesus. É ele que primeiro tem notícias de que Jesus seria o Filho de Deus prometido pelos profetas e que ensinava ao povo. E é ele que convence Bartolomeu ou Natanael a ver Jesus, encontrar com Jesus. Também era um que foi rapidamente convertido. Ele não precisou de nenhum milagre, ele não precisou de nenhuma manifestação superior para que ele se convencesse de que Jesus era realmente o Messias prometido. Ele já tinha os ensinamentos de João Batista e ele escutou quando João Batista disse de que ele batizava com água, mas viria aquele que batizaria com fogo e com o Espírito, demonstrando duas coisas. O batismo com fogo é a ideia de transformação, de modificação. É por isso que se chama de batismo com fogo. E com o Espírito é a ideia de entendimento, entender as coisas sagradas. Eu batizo com água, porque é um símbolo, é matéria, é denso, é terra. A água para o judeu é renascimento da carne, da matéria. Mas virá aquele que batizará no Espírito, ou seja, que faz muito mais, que transforma muito mais profundamente. Era a visão que João Batista já tinha do seu primo. João, o evangelista, eu tenho até a oportunidade de dizer que eu puxo muito sardinha de João, porque eu sou apaixonado por esse apóstolo. Também Galileu, 6 anos mais jovem do que Jesus, ele era o mais novo dos seguidores do Cristo, foi convidado, filho de Zebedeu e Salomé, irmão de Tiago Maior, que era pescador. Ele é o autor do Evangelho e ele terminou de escrever o seu Evangelho, suas epístolas e o Apocalipse em torno de 100 anos depois de Cristo. Então ele foi o que mais viveu e morreu idoso, morreu tranquilo, sem torturas. Ele passou um tempo preso, né? Foi de alguma forma torturado, mas psicologicamente, não fisicamente. E apesar da prisão,
em nome dos romanos, ele era um ser de coração tão puro que ele acabou tendo alguns privilégios. Um deles é de que ele se tornou meio que um carteiro de lá daquele presídio. Então era ele que escrevia as cartas, tanto dos presos quanto dos guardas, e enviava, quer dizer, os guardas enviavam, né? Ele apenas colocava o endereço para ser entregue. Então ele ganhou um serviço dentro do presídio. Por isso não era torturado nem obrigado a trabalhos pesados. O evangelho dele é o mais espiritualizado e ele revela o Jesus como verbo divino. O interessante de João é que, ao contrário dos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, o evangelho de João ele é cosmopolita, ele é compreendido por qualquer um, judeu ou não. Eu não preciso da tradição judaica inserida na minha mente para que eu consiga compreender o que é Jesus, quem é Jesus naquele meio e a importância dele. É ele que traz, retomando do Antigo Testamento também, mas é ele que traz a ideia de Jesus como verbo, como aquele que, apesar de homem, era apenas a manifestação material de algo espiritual, que era a palavra divina, a palavra de Deus, entre os homens. Não é, apesar de parecer, de fácil compreensão, porque ele quer um nível de espiritualização para que você compreenda. Então, se você chegar com uma pessoa materializada, materialista, assim que ela começa a ler o Evangelho de João, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele se fez carne, não foi aceito. No momento em que você começa a ler o Evangelho de João, se o seu pensamento for materialista, ele já começa a não fazer sentido. Para que ele faça sentido, você tem que ter uma visão espiritualizada da manifestação do Cristo na Terra. Porque agora ele se refere a Jesus não mais como o Messias prometido que veio no seu cavalo libertar o povo, mas ele veio como manifestação de uma promessa divina feita aos profetas. Foi o último apóstolo a desencarnar, muito idoso, inclusive foi ele que cuidou até o fim da vida de Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Então ele acompanhou Maria, foi para a Grécia, se retirou com ela lá desencarnou, ele deu continuidade ao cuidado da obra que ela iniciou. Depois ele passou por toda uma trajetória de pregação do Evangelho. Ao que os Espíritos nos falam, reencarnou muitos anos depois, como Francisco de Assis, trazendo novamente a mensagem de Jesus. E segundo Haroldo Dutra Dias, o que os Espíritos têm revelado é que ele também foi o responsável, graças à incumbência que Jesus lhe deu, de comandar o colégio dos Espíritos Superiores que traria à Terra o Espiritismo. Então quem comandou o Espírito de Verdade, que é esse conjunto de Espíritos que escreveram a codificação através dos esforços de Allan Kardec da mediunidade, foi João Evangelista. Ele foi o responsável por guiar toda a equipe para que a doutrina chegasse à Terra. Então é um espírito de fato muito importante para todos nós. Judas, ele era comerciante, já não mais na Galileia, em Jerusalém. Ele veio da cidade de Iscariotes, e é por isso que a gente chama de Judas Iscariotes, mas não é o sobrenome dele, é a cidade de onde ele veio. Teria traído Jesus por 30 dinheiros, porque estava convencido que Jesus provaria ser o Messias prometido. Ou seja, em momento algum, a ideia de Judas foi matar o mestre. Ele amava o mestre. A ideia dele é, sozinho, ele não vai demonstrar o poder que ele tem para os romanos que estão nos dominando e oprimindo. Mas no momento em que ele for preso com o Messias que é, os anjos do céu virão em defesa dele. Mas não foi isso que aconteceu. E devido à frustração, enforcou-se quando ele reconheceu que estava em ele. Emmanuel escreve uma mensagem através de Chico Xavier, e essa mensagem se encontra no livro Seara dos Médiuns. E lá Emmanuel faz uma avaliação sobre o processo obsessivo. E ele diz para a gente o seguinte: muitos dos estudiosos do Espiritismo acreditam que o grande problema da obsessão se encontra na fascinação ou na subjugação, em que o espírito domina a mente ou domina o corpo de uma pessoa encarnada. Na realidade,
O grande problema da obsessão está na obsessão simples. Ela é que é o problema de todo o movimento, tanto espírita quanto cristão no mundo, desde a época de Jesus. Porque Judas não estava fascinado, porque os fascinados na presença do Mestre se iluminavam da verdade divina e cediam. Os subjugados, os chamados possessos, na presença do Mestre, aquele espírito que ele era intitulado na época, um espírito imundo, que dominava o corpo daquele encarnado, saía em retirada apenas no contato com a palavra de Jesus. Mas a obsessão simples, que são apenas sugestões de pensamento destrutivo, que induziam Judas a ter ideias não muito boas e que naturalmente levou ele a ter a ideia da traição ao Cristo, é que é o grande problema nosso. Então Emmanuel nos diz: recorram sempre ao Evangelho e à caridade para fugir da obsessão simples, que é o grande empecilho do movimento cristão desde a época de Jesus. Judas, o Tadeu, ele era nazareno, próximo da Galiléia, filho de Alfeu, irmão de José, isso é uma possibilidade, e de Cleofas, prima e irmã de Maria. Ele era irmão de Mateus e de Tiago menor. Veja que o colégio apostólico era muito de parentes, de pessoas próximas. Morre dessa na Pérsia, a machadadas, por isso que a Igreja Católica faz ele com esse machadinho ali do lado. E teria sido esposo nas bodas de Caná. Vocês lembram desse casamento? Onde Jesus teria feito o seu primeiro milagre? Provavelmente ele era o esposo da festa de casamento que Jesus estava. Mateus, Galileu, filho de Alfeu, irmão de Tiago menor e de Tadeu. Publicano era a profissão mais odiada do tempo de Jesus. E é isso que deixa a gente maravilhado com esse mestre querido, né? Porque ele pega aquele que desempenhava a pior das profissões, assim considerada, porque ele era chamado de traidor do seu povo. E é esse que Jesus chama no meio do seu ofício para segui-lo. E não só segui-lo, como retratar e escrever sobre a sua história, criando o primeiro evangelho. Ele teria escrito o seu primeiro evangelho porque há uma discussão se ele ou Marcos é que escreveram o primeiro evangelho. Ele escreveu em aramaico, mas infelizmente o primeiro foi desaparecido. A gente só tem em grego hoje em dia os evangelhos mais antigos são em grego. Pregou na Etiópia, hoje acabou morrendo também, e ele revela Jesus com as características humanas e não divinas. Então ele traz toda a genealogia, porque para Mateus, como para os outros dois evangelhos sinóticos, a importância é mostrar como Jesus é descendente de Davi. Porque, pela tradição judaica, o Messias viria da casa de Davi. Então era importante mostrar a genealogia do mestre, falando do primeiro parente, do segundo, do terceiro, até chegar em José ou chegar em Maria, para provar que Jesus era da descendência de Davi. João é que quebra essa trajetória e, ao invés de iniciar seu evangelho dizendo que ele era filho de José, filho de Maria, filho de não sei quem, João começa: ele era o verbo divino e se fez carne, sem entrar em contato com a genealogia do Cristo. Pedro, Simão Pedro, ou Cefas, esse eu acho que é o mais conhecido e querido dos movimentos cristãos, pescador de Betsaida, irmão de André. Ele identificou Jesus como Messias, o Filho de Deus vivo. Justo Pedro, que não é à toa, esse não era o nome de batismo, né? O nome dele de batismo era Simão. Cefas, como ele era conhecido, era pedra, ele não era chamado de pedra à toa. Ele tem esse nome de Cefas pela dureza com que ele se apresentava. Lembrando que a dureza de Pedro nunca foi de coração. A dureza de Pedro era a forma de se expressar, que era rígida. Mas o coração de Pedro sempre foi um dos maiores. Não é à toa que Jesus, quando conhece ele com vida, ele chama ele para ser pescador de homens, ou seja, de almas, de seres humanos, e não mais só de peixes. E o mais interessante é porque ele vira para Pedro e diz: é sobre essa rocha que eu construirei a minha igreja, edificarei a minha igreja. Era fazendo uma comparação com o nome que ele levava, que era Cefas. E por que Jesus escolheu, lembrando,
Jesus, que estabeleceu um código de puro amor, bondade, de benevolência, de generosidade, de caridade, escolhe um homem que se chama de pedra para edificar todo o seu ensinamento. Porque apesar da dureza externa, Jesus reconhecia o coração gigantesco de Pedro. Ele cortou a orelha de Malcos, o escravo do sumo sacerdote que veio prender Jesus, logo depois do beijo de Judas, né, a famosa traição, quando o Malcos se aproxima para prender Jesus a correntes, Pedro, surpreendendo a todos, porque Jesus tinha, fazendo até um momento uma pausa, né? Aquela primeira imagem retrata a chamada última ceia. Os apóstolos, ao contrário do que a gente imagina, não seguiam todos os 12 Jesus todo o tempo. Geralmente, quem estava ao lado de Jesus na maior parte do tempo era João, o evangelista, era Pedro e Tiago. Tiago, irmão de João. Então não era sempre que Jesus conseguia reunir os 12, porque ao contrário do que pode parecer quando a gente lê os evangelhos, parece que no momento que Jesus os convida, eles saem para andar com Jesus e nunca mais aparecem em casa, mas não era isso. Pedro tinha família, ele precisava pescar ainda para sustentar sua família. André tinha sua família, os apóstolos continuavam sustentando as suas famílias, né? Apesar de serem seguidores de Jesus e encontrarem com ele continuamente. Pois bem, quando Jesus consegue reunir os 12, que era um evento mais raro, é quando ele anuncia: o Filho do Homem será entregue e vai ser feito dele o que os homens desejarem, anunciando a sua morte. Já era a terceira vez que ele anunciava a sua morte. Quem é que se levanta dizendo que não vai permitir? Pedro. Pedro diz: não, eu não vou permitir. Jesus repreende Pedro, porque ele diz que não depende dele. Isso está nos planos do Pai, vai acontecer de qualquer forma. Mas ele avisa para ele: mas tu me negarás, Pedro, 3 vezes. Antes que o galo, uma corneta que era utilizada pelos romanos para marcar o horário de início da jornada, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então não é o galo que cantou 3 vezes, Pedro é que negou 3 vezes, é o galo que cantou só uma. O galo é um instrumento, né, de sopro. Não é o galo da galinha também. Então, nesse momento, Pedro se sente muito frustrado, porque ele diz: justo eu, o único que declaro que defenderei o Mestre até com a minha vida, é Jesus virar para mim e dizer que eu vou negá-lo, como se eu estivesse menosprezando diante de todos os outros. No entanto, o que Pedro não entendia era que Jesus estava se referindo não só ao fato de negar verbalmente, mas de negar em atitude. Então Jesus, logo depois que os apóstolos ficam em alvoroço, Judas sai já para chamar os sacerdotes e os guardas que vinham prender Jesus, e eles se despedem. Antes de acabar a ceia, Jesus entrou o hino. Então, quando a gente continua lendo os evangelhos, lá diz que Jesus puxou um salmo, e o salmo era cantado. Então Jesus ainda canta um salmo com os seus discípulos, em um momento de profunda reverência à vida e de despedida. Jesus ora, faz as suas orações, pede vigília para todos eles, e logo depois inicia o processo de prisão. Inicia o processo de prisão. No entanto, se a gente for ver como é que acontece o desenrolar da história, Jesus já tinha falado para Pedro sobre o seu evangelho, falou para Pedro sobre o seu momento de despedida, cantou com eles um salmo que era de reverência absoluta ao Pai misericordioso, e no momento de despedida de todos, quando ele já tinha partido o pão: tomai todos e comei, e fazer isso em lembrança de mim, porque esse é o meu corpo que será entregue por vós. Bebei do cálice, porque esse é o meu sangue que será derramado pelos muitos pecados do mundo. Pois bem, e toda aquela trajetória, quando Jesus anuncia no final da sua jornada, dessa trajetória que ele estava fazendo ali com os apóstolos, de que ele iria ser entregue, ele iria se afastar, ele não estaria mais com eles, Pedro, é por isso que eu digo, o coração era grande, mas ele era ainda uma rocha, levanta uma discussão: mas então quem será o maior dentre nós? Ou seja, Jesus ainda nem tinha desencarnado, mas Pedro já estava preocupado em quem substituiria o Mestre. E aí então Jesus repreende Pedro: Pedro,
aí é que está a ideia, né? Jesus repreende a Pedro porque foi ele que iniciou a discussão, mas todos discutiram quem deveria conduzir o colégio apostólico. E o mais interessante é que logo depois disso, quando Malcos chega, a hora que os apóstolos tinham de provar sua devoção ao mestre e fidelidade a ele, fogem. Um não foge de imediato. Pedro desembainha uma espada e corta a orelha de Malcos. Ele estava escutando de Jesus sobre se alguém nos bater numa face, apresenta também a outra. Sempre que alguém falar mal de você, fale bem dela, faça o bem para ela. Se qualquer pessoa lhe desejar o mal, deseje o bem. No momento em que o guarda chega, o que é que Pedro faz? Decepa a orelha do homem. Jesus é que tem que, antes de ser preso, repreendê-lo de novo. É a primeira negação de Pedro. Repreendê-lo de novo. Pedro embainha com espada. Porque quem vive pela espada, por ela perecerá. De fato, era o que Jesus estava ensinando. Quando foi que ele morreu? Em Roma, crucificado de cabeça para baixo, a pedido seu. Então é esse ser, ainda endurecido daquela época, que mais tarde se torna tão profundamente atrelado à ideia do Cristo, à imagem de Jesus, que os Atos dos Apóstolos, o escritor vai dizer que a sombra dele, quando passava pelos doentes, curava esses doentes. Tamanha profunda vinculação dele com o mestre. E o mais interessante é que ele, quando foi para ser crucificado, ele disse: eu não sou digno de morrer como o mestre morreu. Então eu quero ser crucificado, mas de cabeça para baixo. E é por isso que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Por humildade. O Zelote, Simão, o outro, ele pertencia a uma seita ultranacionalista e não religiosa dos zelotes ou dos zeladores, que lutava para a libertação de Israel dos romanos. Se nós desconfiávamos, se eles desconfiavam, que alguém induziria os guardas a atacar Jesus, seria Simão, o zelote. Porque ele fazia parte de uma seita ultranacionalista, que desejava com urgência a libertação dos judeus das mãos de Roma. Mas não, ele foi subserviente ao mestre. Ele era de Canaã, daí ser chamado de um cananeu, e vivia também como um pescador. Ele permaneceu na Palestina pregando o Evangelho e depois foi morto, cerrado ao meio. Todos eles tiveram mortes muito complicadas, muito difíceis, com exceção de João, o evangelista. Tiago Maior, Galileu, filho de Zebedeu e Salomé, pescador, irmão de João, chamado de Boanerges por Jesus. Ele e o irmão eram chamados de Boanerges. Esse nome Boanerges significa filhos do trovão, porque Jesus queria demonstrar que a palavra deles era capaz de gerar uma repercussão tão grande quanto um trovão. Era a ideia que ele passava. Fazia parte do círculo mais íntimo de Jesus, junto com seu irmão João. Foi decapitado pelo rei Herodes Agripa em Jerusalém. É patrono da Espanha, como Santiago, onde teria pregado. E acredita-se que seus restos mortais estão também na Espanha, na cidade de Compostela. Tiago Menor, nazareno, chamado de o jovem, é por isso que ele é menor. Não é menor de importância, ele é menor de estatura e é menor de idade. O chamado de o justo, filho de Alfeu, irmão de Mateus e de Judas Tadeu, primos de Jesus. Ele é o autor da epístola de Tiago, que a gente acha no Evangelho. Paulo teria se aconselhado com ele várias vezes, até porque ele se tornou um pilar do cristianismo, ao contrário do que a gente acha. Não era Pedro que tomava conta da casa do caminho, quem tomava conta da casa do caminho era Tiago Menor. E Pedro se dirigia a ele, porque ele que substituiu esse comando, vamos dizer assim, daquela casa que foi criada. Foi atirado do alto do templo pelos fariseus e depois apedrejado pelo povo judeu. Então, nesse caso, os romanos não tiveram nada a ver, a morte dele foi pelo próprio povo judeu. Tomé, ele aparece em 3 momentos especiais. Quando ele se proclama
pronto para morrer por Cristo, no Evangelho, isso está escrito, né? Quando ele indaga a Jesus qual é o caminho a seguir, e quando ele duvida da ressurreição de Jesus. Tanto é que Tomé se tornou símbolo de dúvida, de incredulidade. Ele foi missionário na Índia, onde ele é considerado fundador da seita dos cristãos de Malabares, e ele tem um evangelho que foi considerado apócrifo pela Igreja Católica, e que é o Evangelho de Tomé. E aí entra Bartolomeu. Ele foi missionário na Índia, na Armênia, na Mesopotâmia, na Pérsia, no Egito. Ele foi um grande pregador do Evangelho. Os oficiais armênios mataram ele descarnando, retirando a pele dele, estando ele ainda vivo, e depois foi decapitado. Ele era galileu também, de Caná, exerceu um papel fundamental junto de Pedro e dos outros apóstolos, para que Paulo fosse aceito, porque Pedro não gostaria da presença de Paulo. E tem um pequeno evangelho que também foi considerado apócrifo, mas que é atribuído a ele, Bartolomeu. Nos sinóticos só aparece o nome Bartolomeu, que significa filho de Tomé. No Evangelho de João, ele aparece somente com o nome de Natanael, que significa presente de Deus ou dono de Deus. Então, vamos chamá-lo a partir de agora, possivelmente, de Natanael. Acho que não botamos o Bartolomeu ainda. Mas nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, a gente vai ver com o nome de Bartolomeu, mas o nome que João utiliza é Natanael. Aqui no evangelho eu trouxe para vocês onde é que João fala da presença de Natanael, do contato dele. No dia seguinte que Jesus irá a Galileia, e achou Filipe, e disse-lhe, segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Achou Natanael, como eu disse para vocês, Filipe era amigo de Natanael, então não é à toa que ele chama Natanael. Achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Interessante é porque aqui Filipe já chega com a notícia para Natanael. Como eu disse, a conversão de Filipe no contato com Jesus foi imediata. Ele não teve dúvidas de que aquele homem era o Messias esperado. Então ele tentou passar a mesma ideia para Natanael, por isso que ele já convida ele dizendo, aquele a quem Moisés, de quem Moisés escreveu para os profetas também, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse-lhe Natanael, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A ideia do preconceito, né? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Se você não acredita, então veja por você mesmo. Venha testemunhar. Bartolomeu, ele tinha tratado pelos Espíritos, principalmente no livro Boa Nova, como uma pessoa séria, de personalidade melancólica, entristecida, profundamente reflexiva. Quando ele conheceu Jesus, a mãe estava muito doente, que era uma pessoa que ele tinha muita afinidade. E enquanto ele seguia o mestre, a mãe foi a óbito, desencarnou por alguma doença não conhecida. E isso é essa conversa que ele tem logo depois com Jesus, que vai ser retratada na história que eu vou trazer para vocês aqui. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse ele, eis aqui o verdadeiro israelita, em que não há dolo. Jesus, assim que bate o olho em Natanael, diz para ele, eis aqui um verdadeiro israelita, eis aqui uma verdadeira pessoa do seu povo, representante desse povo, em que não há dolo, ou seja, ele segue as tradições do seu povo de coração limpo e íntegro, ele realmente segue sem hipocrisia, é o que Jesus está dizendo. Disse Natanael, de onde me conheces tu? Então, de onde é que você me conhece, para dizer com tanta certeza o que eu sou? E Jesus respondeu e disse, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Assim que Natanael chega, sem pedir nada, sem dizer nada, Jesus já mostra o que a gente chama hoje de dupla vista, né? A sua capacidade de ver ao longe, à distância, o que acontecia. E isso surpreende Natanael, porque ele que não foi para lá para ter nenhum acesso ao fenômeno, foi para ver o que é que Filipe estava se referindo, tem o primeiro impacto com a presença do mestre. Natanael respondeu e disse, Rabi,
tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Convenceu-se. Realmente não podia ser outra pessoa. E Jesus respondeu e disse: por que te disse, vinde debaixo da figueira? Tu crês? Coisas maiores do que essas tu verás. E disse: na verdade, eu te digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja, a importância de Natanael foi gigantesca dentro do colégio apostólico. Jesus conquistou de Natanael uma admiração enorme e teceu a ele elogios. Por quê? Pela integridade que Natanael apresentava. Apesar dele ser pouquíssimo referido nos evangelhos, mas os evangelistas mostram para a gente que ele tinha uma grande importância dentro desse colégio apostólico. E Jesus ainda, além de dizer onde ele estava, fazendo o primeiro fenômeno, ainda diz para ele, questionando, né? Mas então quer dizer que você só acredita que eu sou Filho de Deus, porque eu te revelei onde você estava? É só isso que é o suficiente para que você creia? Então tu verás ainda muito mais do que isso. E até usou uma metáfora, né? Verás daqui para frente o céu aberto, os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Bartolomeu, que tinha, como eu disse para vocês, essa personalidade mais séria dentro do colégio apostólico, era também alguém profundamente reflexivo, que precisava dessas reflexões profundas para que ele conseguisse alcançar o entendimento dessa relação com o divino. No entanto, o que os Espíritos vêm nos dizer é que os olhos de Jesus eram como duas grandes estrelas, e aquele que lhe encarava os olhos e percebia o que Jesus falava com sinceridade, se convertia de imediato, não exatamente pelo que ele dizia, mas como ele dizia, a verdade que Jesus apresentava no momento de falar. Era isso que arrastava. O apóstolo Bartolomeu foi, aqui já é o livro Boa Nova falando, tá? O apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo, desde os primeiros tempos da sua pregação junto do Tiberíades. Lembrei que Filipe, também era pescador, foi convidado por Jesus, e ele encontra Bartolomeu e chama Bartolomeu para ver também o Cristo. Então ele estava desde o início da trajetória de Jesus. Todas as suas possibilidades eram empregadas em acompanhar o mestre na sua tarefa. Então ele não era alguém que estava ao lado de Jesus pelo fenômeno. Ele era alguém que trabalhava assiduamente, arduamente dentro desse colégio apostólico. Entretanto, Bartolomeu era triste e vezes inúmeros o Senhor surpreendia em meditações profundas e dolorosas. Ele era um dos poucos apóstolos melancólicos. Ele tinha personalidade melancólica. E é interessante porque eu tenho Pedro, que tem uma personalidade dura. Eu tenho João, que tinha uma personalidade muito amorosa. Eu tenho Mateus, que tem uma personalidade materialista. Eu tenho Bartolomeu, que tem um pensamento entristecido. Então vejam que a nenhuma personalidade Jesus fez critério. Ele não pegou somente os alegres, os felizes, os empolgados. Ele pegou todos o que ele encontrou pelo caminho. E é esses, dentro da transformação que ele causou na vida de cada um, que ele mostra que não interessa a personalidade do apóstolo. Quando a pessoa se dedica a seguir os passos do mestre, ela faz grandes obras de transformação com a personalidade que ela tem. A transformação nossa é de conduta e não de personalidade. Jesus não nos modifica criando uma espécie de caricatura perfeita para que se encaixe no padrão de personalidade, sempre risonho, sempre alegre, sempre passivo. Não. Ele pega em nossa personalidade, seja tristonho, seja reflexivo, seja baixo, seja alegre, seja como for, e é dentro desta personalidade que ele faz grandes coisas. Afinal de contas, o trabalho é dele, nós somos instrumentos da sua compaixão. Mestre, não será justificável a tristeza quando nós perdemos um ente querido? Por que ele estava pensando nisso? Porque ele tinha acabado de perder a mãe. E ele estava muito entristecido, porque era da família a pessoa que ele mais amava. Então ele fala para o mestre, mas não será lícito, não será justo eu estar triste? Quando nós perdemos um ente muito querido, não é justo que eu fique triste?
A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma, ensina Jesus para ele. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra. Ou seja, Jesus já sabia o porquê daquela pergunta. Como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. E por que Jesus utiliza a palavra alegria além da paz? Por causa da personalidade entristecida dele. Apesar dessa personalidade, a semeadura sua precisa ser de alegria. Jesus entrou em silêncio, como se houvesse terminado a exposição judiciosa e serena. E pois que a hora já ia adiantada, Bartolomeu se despediu do mestre. O olhar do mestre oferecia ao de Natanael, naquela noite, uma luz mais doce e mais brilhante. Jesus não precisava mover as suas mãos para acolher quem precisava. Bastava um olhar de sinceridade dele. Suas mãos lhe tocaram os ombros levemente, com a ideia de que eu estou aqui no seu sofrimento, deixando-lhe uma sensação saudável e desconhecida. Embora nascido em Caná da Galiléia, Bartolomeu residia em Dalmanuta, para onde se dirigiu, meditando gravemente nas lições que tinha recebido do mestre. Mas ao ranger na porta, na entrada, seus irmãos dirigiram-lhe impropérios, acusando-o de mau filho, de vagabundo e traidor da lei, porque ele estava até aquela hora da madrugada com o mestre, que não era o sacerdote que eles acreditavam que deveria ser. Bartolomeu, porém, lembrou o Evangelho e, em vez de reagir asperamente, como tinha feito já de outras vezes, sorriu-lhes com a bondade das explicações amigas. Seu velho pai o acusou, igualmente escorraçando, não só os irmãos, mas o pai também, provavelmente ainda atribulados pela recente morte da mãe. O apóstolo, no entanto, achou aquilo natural. Seu pai não conhecia Jesus, ele é que conhecia. A transformação que Jesus conseguiu causar na vida desse homem, que era alguém que já tinha entrado em conflito com seus parentes e familiares algumas vezes por causa da sua escolha religiosa. No entanto, nessa noite, por causa daquela conversa que ele teve com Jesus, ele deu um passo além, um passo acima. Ele não só era alguém convencido da grandeza do Mestre, agora ele era um repetidor das atitudes de Jesus. E é por isso que ele sorri com generosidade, acha natural que aquilo aconteça, porque quem era o convertido? Era ele. Quem conhecia Jesus? Ele era que conhecia, não seu pai, não seus irmãos. Então era natural que aquilo viesse deles, não era natural que partisse dele. Não conseguindo esclarecê-los, guardou os bens do silêncio e achou-se na posse de uma alegria nova, porque agora ele se via um real seguidor de Jesus. Lembrando que no contato de Jesus com ele, Jesus diz: eis o verdadeiro israelita, onde não se acha culpa, não se acha hipocrisia. Ele, da mesma forma que seguia com sinceridade os princípios do judaísmo, seguia agora com sinceridade os princípios de Jesus, e é por isso a alegria que tomava conta da alma dele. Depois de repousar alguns momentos, tomou suas redes velhas e demandou a sua barca. Olha a grandeza do Evangelho. Jesus transforma a alma do ser humano, sem precisar tirar ele do seu seio familiar ou das suas responsabilidades do dia a dia. É lá onde ele está plantado que ele vai florescer. No sábado seguinte, o mestre demandou ao lado e começou a pregar a boa nova e contou: o reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto no campo, foi achado e escondido por um homem que, feliz, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. Nesse instante, o olhar do mestre pousou sobre Bartolomeu, que o contemplava embevecido. A luz dos seus olhos generosos penetrou tão profundamente no íntimo daquele apóstolo, pela ternura que ele evidenciava,
que o pescador humilde compreendeu a alusão do ensinamento do mestre, experimentando a alma leve e satisfeita depois de haver alijado todas as vaidades que ainda se não desfizeram, para adquirir o tesouro divino no campo infinito da vida. Enviando a Jesus um olhar de amor e de reconhecimento, Bartolomeu limpou uma lágrima, e aí narra a boa nova. Era a primeira vez que ele chorava de alegria. Durante toda a sua vida, foi marcada por choro de tristeza, choro de raiva, choro de agonia, choro de saudade, mas pela primeira vez, conhecendo não mais a mensagem somente, mas conhecendo de fato o Mestre, ele chorou. E agora ele chora de alegria pela primeira vez. É o encantamento que Jesus conseguia fazer nas almas das pessoas que não só escutavam as suas palavras, mas encontravam o coração daquele ser divino. O pescador de Dalmanuta aderira para sempre aos eternos júbilos do Evangelho do Reino. E assim termina Humberto de Campos falando que, a partir de agora, ele não só aderiu ao colégio apostólico, ele não só aderiu a ser seguidor de Jesus, ele aderiu à ideia do Evangelho renovador. E era essa ideia renovadora do Evangelho que trazia a ele uma alegria tão profunda, silenciosa, reflexiva, que pela primeira vez ele se emocionou. E emocionou-se e chegou a chorar. E as lágrimas eram de alegria. Enquanto todos escutavam mais uma parábola sobre um tesouro estranho que Jesus não diz qual é, enterrado num campo qualquer que ninguém sabe o dono. E um homem aleatório compra aquele campo, adquire aquele campo para desenterrar aquele tesouro que ele achou. Ele escutava Jesus falando com as suas necessidades. E o tesouro de Bartolomeu era a compreensão de que ele era de fato o seguidor e o servidor de Jesus. E o homem que encontrou com alegria aquele campo era ele próprio. E qual era o tesouro que Natanael tinha encontrado? O Evangelho do Reino, a boa nova do Cristo. E esse tesouro ele vendeu tudo que tinha, que eram as suas vaidades, o seu orgulho, vendeu todas as suas amarras para adquirir aquele campo, porque ele sabia onde estava de fato o verdadeiro tesouro. Então, a história de Natanael diz para a gente sobre a transformação de uma pessoa, a libertação dos seus preconceitos, o atrelamento da sua vida a um ideal superior, além da tradição religiosa, algo espiritualizado, e mostra também que a verdadeira transformação do ser humano é silenciosa, é interna, é invisível aos olhos, mas é capaz de transformar alguém a tal ponto que aquele que nunca teve uma experiência que ele pudesse lembrar de emoção verdadeira, agora era alguém que chorava emocionado, e as lágrimas, somente pela presença, por presenciar a grandeza do Evangelho sendo manifestado e ensinado a toda a população. Então, que a alegria de Natanael também nos embeveça, como ele diz aqui no livro Boa Nova. Muito obrigado, gente, pela atenção. Agradecer ao nosso irmão pela palestra de hoje e alguns avisos. Já tem o início, né, a partir de hoje, a evangelização infantil começa às 8h30 da manhã. Temos atividades da sopa para as pessoas que estiverem com vontade, quiserem participar ou quiserem fazer alguma doação do seu esforço físico, seja bem-vindo. Temos o bazar beneficente, aquelas pessoas que gostariam de trocar as suas roupas, as roupas seminovas, se quiserem doar para nós também, é bem-vindo. E também aceitamos donativos de alimentos não perecíveis para a gente montar a cesta básica para aquelas pessoas que nos procuram pedindo ajuda. A infância já também, a juventude começou a partir de hoje, todos os sábados, a partir das 17 horas, juntamente com o grupo do Livro dos Espíritos e do Evangelho também, e a cada 15 dias o Alto Descobrimento. E uma outra notícia, após o passe, que alguém quiser também se avaliar
pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixe cair na tentação, mas livrai-nos de todo mal. A espiritualidade é Deus, os nossos guias protetores, nos leve aos nossos lares na paz, e todos tenhamos um amor salutar e prazer, e recuperação das nossas falhas, das nossas dores, que nós possamos levantar no dia seguinte com mais vigor, ânimo e, acima de tudo, persistir na nossa evolução espiritual. E assim seja. Para permanecer